Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família com foco nos tratamentos e transtornos ansiosos. Fica comigo ao vivo aqui até o final desse episódio, que a gente vai falar bastante coisa interessante para você aplicar na tua vida, para você sair com algo próprio para você inserir hoje mesmo, tá certo? E o tema que eu separei para vocês é justamente 5 coisas que você pode e deve evitar sempre que possível para que os sintomas da ansiedade diminuam. Afinal, é disso que nós falamos nesse perfil, entendeu? É justamente isso, sobre diminuir os sintomas de ansiedade para poder ter uma vida melhor, para poder ter mais qualidade de vida, conquistar os nossos objetivos, sermos mais felizes, tá certo? Então, tendo em vista tudo isso, eu vou passar um por um de cada uma dessas coisas e aí eu quero que você, né, pega aí e anota se você está fazendo alguma delas, está fazendo mais ou menos, se você prestou atenção e no final dessa live vamos conferir tudinho, tá bom? Detalhe, a quinta, na minha humilde opinião, tá bom? A quinta coisa, eu acho que hoje em dia é a que mais vai te ajudar a diminuir a ansiedade, porque eu vejo muita gente falhando, muita gente não conseguindo evitar isso, tá certo? Então, dito tudo isso, vamos falar aqui de 5 coisas das quais, se você, né, conseguir evitar, você diminui seus sintomas de ansiedade. A primeira delas é o isolamento social. E o isolamento social, ele pode vir tanto como causa quanto como fator, tá certo? E a partir desse momento que você tem esse entendimento de que o isolamento social pode contribuir para as causas da sua ansiedade, você pode buscar formas e estratégias para que você tenha alguma exposição sem necessariamente você ter que se comprometer. Por quê? Eu entendo que a pessoa que sofre com sintomas de ansiedade é uma pessoa que ela pode ter um pouco mais de dificuldade para interagir socialmente, ela pode realmente querer escolher os tipos de interações que ela vai ter, os tipos de situações às quais ela vai se expor. Então, a dica aqui fica justamente nisso, em você buscar uma estratégia, bolar uma estratégia para que você não fique sozinho, não fique sozinha, certo? Para que você tenha encontro com amizades, para que você veja a tua família, para que você tenha momentos de qualidade com seu parceiro, com seus filhos. E por que eu falo isso? Nunca estivemos tão sós numa sociedade tão conectada. Já parou para pensar nisso? Que boa parte das pessoas, comenta, dá like, segue, faz as coisas aqui no celular ou no computador, mas e no ao vivo? Quando eu estou falando aqui de você evitar o isolamento social, eu estou falando da vida ao vivo, tá bom? Eu estou falando dos encontros reais, que você consegue ter uma conversa, que você consegue olhar para outra pessoa, entendeu? Então, isso hoje é muito importante, porque a gente vive em um mundo extremamente conectado, mas ao mesmo tempo em um mundo extremamente solitário para várias pessoas. E para quem tem ansiedade, isso daí acaba contribuindo para o aumento de sintomas, essa solidão, tá certo? E muitas vezes é uma solidão que a pessoa involuntariamente foi se colocando ali e ela evita sair por medo dela ser julgada, por medo de algo dar errado, por medo dela falhar de alguma forma, entendeu? Por quê? Porque na cabeça da pessoa ansiosa passam os piores cenários, entendeu? Então, toda vez que eu tenho uma situação colocada à minha frente, então acontece o caminho um, o caminho 2, tem vários caminhos possíveis. Mas na cabeça da pessoa que sofre com sintomas de ansiedade, ela vai sempre imaginar como real o pior caminho, o pior desfecho. Porque é isso que passa na cabeça dela. E aquilo gera medo, aquilo gera mais ansiedade, entendeu? E fica um ciclo difícil de ser rompido. Então, por isso que é importante você que tem sintomas de ansiedade buscar aos poucos, tá? Não estou falando para você virar sua vida de cabeça para baixo de uma hora para outra, nem tem como isso,
porque eu sei o quanto é difícil para quem sofre com ansiedade, tá certo? Mas aos poucos escolher situações para você se expor socialmente. E às vezes, se expor socialmente não é se colocar no meio de uma aglomeração, não é se colocar para dar uma aula em público, não é fazer um discurso. Às vezes, é simplesmente você conversar com alguém da tua própria família, uma própria amizade que você já tem há muito tempo, mas estar presente ali, entendeu? Prestar atenção, você de fato estar interagindo, não ficar no celular a todo momento, entendeu? Até às vezes deixa o celular longe, tá certo? Porque você consegue ter ali aqueles minutos no qual você realmente aproveita, no qual você realmente entende o que está se passando, entende? Então, isso é importante, tá certo? Se você hoje está sofrendo com sintomas de ansiedade, você percebe que está mais solitário, que está mais solitária, que está evitando contato com as outras pessoas, tá certo? Então, busque aquele contato, aquele primeiro contato pontual com alguém que seja mais da sua confiança, com aquela pessoa que você se sente um pouco mais à vontade. Eu garanto que isso por si só já vai ajudar bastante a diminuir aquele ápice dos sintomas, tá certo? Então, vamos lá. Gente, eu tô falando um pouquinho mais baixinho, que inclusive esse foi o motivo que eu não gravei a live ontem, tá? Eu tô com a garganta ainda recuperando, mas hoje já tô pronto. Tô pronto para gravar e por isso estou aqui ao vivo com vocês, tá bom? Então vamos aqui rapidinho, boa noite a todos. Vou falar rapidinho o nome de vocês, tá? Geni, Valéria, Maiara, Cícera, Silvana, Márcia, boa noite a todos vocês. Então vamos lá. Lembrando que o tema dessa live de hoje, eu tô falando aqui de 5 coisas. Caso você queira diminuir os sintomas da ansiedade, você deve evitá-las, tá certo? E eu já comecei falando aqui do isolamento social, tá bom? Porque o isolamento social, ele acaba gerando mais ansiedade, justamente porque quando você está sozinho, quando você está sozinha, você tende a pensar em inúmeras coisas e nunca é a melhor coisa, nunca é o melhor cenário, entendeu? Então, por isso é importante, aos poucos, a gente colocando o pezinho na água, a gente começando a entender e a gente ter interações, a gente ter conversas reais com pessoas reais, certo? Fora do celular, fora do computador. Tudo bem? Isso ajuda bastante a diminuir os sintomas de ansiedade. O segundo comportamento, tá bom? Que eu oriento a pessoa que tem ansiedade a evitá-lo, autocrítica excessiva. E não adianta vir com aquela conversa de perfeccionismo. Isso não cola, tá bom? E eu sei que o ansioso, que é ansiosa, tende a ser uma pessoa muito crítica com ele mesmo, com ela mesma. Então, qualquer coisa é motivo para se colocar numa posição de que, ou eu não mereço, ou as pessoas vão me julgar, ou eu estou fazendo de forma errada, ou tem alguém melhor do que eu. Então, são inúmeras crenças que elas vão sendo empilhadas de forma negativa e a pessoa ela passa a perder confiança nela mesma. Ela passa a ficar com medo de tomar atitudes. Ela passa a deixar oportunidades de lado. Tudo porque ela tem dentro da cabeça dela, presta atenção nisso que isso é importante. Ela tem dentro da cabeça dela uma autocrítica excessiva. Ela critica tudo. É como se ela botasse o pior filtro do mundo sobre ela mesma. Isso é muito complicado, porque você acaba exigindo ao máximo de si próprio, de si própria, num nível assim de perfeccionismo que, gente, ele não existe. E você nunca vai atingir, isso é motivo de frustração, tá bom? Fabrício, mas como que eu faço? Eu entendi que eu tenho que evitar essa autocrítica excessiva. Gente, acho que a melhor forma de evitar uma autocrítica excessiva é permitir-se falhar, é permitir-se dar risada das situações que acontecem com você mesmo, não no sentido de deboche, mas no sentido de que a vida é isso, de que o cotidiano as coisas acontecem. Vou falar umas coisinhas simples aqui, tá bom? Às vezes, pô, quantas vezes eu tava na cozinha e deixei, sei lá, cair um copo, o copo quebrou. E aí na hora você fica com raiva, você fica meio. Mas aí você pensa, caramba, Fabrício, é só um copo. É só um copo. É isso, as pessoas quebram um copo de vez em quando. Entendeu? Não tem por que você se criticar, não tem por que. Acontece. E aí, beleza, pode até refletir,
O copo quebrou por falta de atenção, foi um acidente mesmo, eu fiz uma coisa que não deveria estar fazendo. Tudo bem, você pode até entrar nessa seara aí. Mas a grande questão aqui é não ficar remoendo demais aquilo, entendeu? Ah, porque alguém falou mal de mim. O problema é dela, o problema é dele, da pessoa que falou mal de você. A coisa que ela falou, ela tem razão naquilo que ela falou? Se tiver, beleza, tenta melhorar, tenta ser uma pessoa melhor, mas não carrega aquilo, sabe? Não coloca aquilo pra dentro do teu coração, porque não vai te ajudar, não vai te auxiliar nesse sentido. Então, tudo que for uma autocrítica excessiva, sem fundamento, que não tem porquê nem pra quê, vai desapegando. Isso você não vai fazer de uma hora para outra, né? Assim, beleza, Fabrício falou, eu vou me tornar uma pessoa menos autocrítica. Mas só de você ter isso instalado aqui na tua cabeça, que esse é um padrão importante, você já vai melhorar bastante, porque justamente se você não tem isso dentro do seu radar, aí não adianta. Mas a partir do momento que isso tá na sua frente, que isso está ali como algo, como um objetivo, você passa a ter comportamentos e atitudes congruentes com aquilo, entende? E a partir desse momento que os seus comportamentos, que as suas atitudes, que as suas palavras, elas convergem com aquilo que você sabe que é real, que vai te auxiliar, que vai te ajudar a diminuir os sintomas da tua ansiedade, poxa, você vai viver aquilo cada vez mais, entendeu? Isso é muito importante porque são pequenos comportamentos, são pequenas nuances, mas conforme com o passar dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, você for empilhando cada uma daquelas coisas, você passa simplesmente a viver aquilo no automático, da melhor forma possível. E eu cito até um exemplo que é justamente isso de eu gravar live. Eu vim aqui na frente de uma câmera. Hoje isso é até natural para mim. Eu consigo vir aqui, olhar aqui para as lentes, porque eu sei que tem você aí do outro lado, tá bom? Mas eu não consigo necessariamente enxergar os seus olhos. Eu não consigo, às vezes, ouvir a tua voz, mas eu sei que você tá aí. Eu leio os nomes das pessoas que entram, eu leio o nome das pessoas que comentam aqui, então eu sei que tem gente aí do outro lado. Mas você entende que não é tão intuitivo eu manter essa conversa? Porque quando eu olho para uma lente, e isso eu treinei. A primeira vez que eu fiz uma live, muito tempo atrás, que não foi nem aqui nesse perfil, foi de um outro assunto, de uma outra coisa, eu travava, eu ficava, cara, que estranho. Eu não conseguia falar de forma fluida. E hoje eu tô aqui, eu tô com a garganta meio ruim, e ainda assim eu consigo manter essa conversa, de certa forma, bilateral, porque aqui eu falo, mas tem alguém me escutando, alguém entendendo, alguém querendo aprender algo para aplicar na vida, e no caso, o tema em específico é evitar 5 coisas para diminuir sua ansiedade, porque aqui a gente busca, né, baixar os sintomas da ansiedade, esse é o objetivo do perfil. Então, se você está aqui e você não está buscando diminuir os sintomas da tua ansiedade, não está buscando ser uma pessoa menos ansiosa, o conteúdo aqui é sobre isso, tá bom? Então, a gente tem que ter clareza no que a gente fala e naquilo que a gente transmite. Então, da mesma forma, a gente tem que ter clareza nas coisas que a gente evita. Tudo bem? Então, eu falei sobre evitar o isolamento social. Eu falei sobre evitar uma conduta de autocrítica excessiva. Porque todos esses são comportamentos que eles te cobram. Eles te cobram com sintomas ansiosos, eles te cobram com pensamentos acelerados, eles te cobram com sono ruim. Eles te cobram, sabe? E todas essas cobranças, cada vez mais, elas vão minando a sua qualidade de vida. E é por isso que você tem que entender de uma vez por todas que é preciso diminuir os sintomas de ansiedade, não porque os sintomas me incomodam, mas porque os sintomas te impedem de viver uma vida plena de fato, certo? Porque a ansiedade, ela te frustra, ela te impede de várias coisas, de conquistar objetivos, de estar presente, entendeu? Eu vou até fazer um convite, eu vou fazer um evento bem fechado, tá bom? Não vai ser live gravada aqui, igual a gente está acostumado. E para quem quiser participar comigo ao vivo ali, mandar perguntas e tudo mais, vou até aqui ver a agenda, falar para vocês, vai ser no dia 24 de agosto, tá bom? É o caminho, em definitivo, para você aprender a diminuir os sintomas da ansiedade dentro de até 6 semanas.
Então, se você ainda não se inscreveu, lembre-se de fazer sua inscrição. O link está na bio do perfil do Instagram, tá no Facebook também, pessoal do YouTube também. Então, faça sua inscrição, tá bom? Para participar comigo nessa live que vai ser exclusiva, ela vai ser fechada, tá? Eu não vou fazer ela em todas as plataformas como eu faço de costume. Então, fica aqui o convite, vai ser muito importante, porque lá eu vou dar um passo a passo. Lá eu vou dar um passo a passo. Mas voltando aqui para a temática da live de hoje. Eu falei aqui sobre a questão da autocrítica excessiva. E é a segunda coisa, tá? A gente vai falar de 5. 5 coisas que você tem que evitar. Caso, obviamente, você queira diminuir os sintomas da sua ansiedade. A terceira coisa é algo que eu vou ser sincero com vocês, porque eu preciso ser sincero. É um comportamento que eu, Fabrício, até um tempinho, e às vezes, me pego ali com ele. É aquele comportamento de tudo ou nada. Que é basicamente, eu faço ou não faço. Eu vou ou não vou. Ou eu perco ou eu ganho. E a vida, ela não precisa ser isso, né? Ela não precisa ser este contraste extremo. Ela não precisa ser preto ou branco. Precisa ser clara ou escura. A vida, às vezes, ela pode ser nuances. Ela pode ser uma paleta de cores. Tá certo? Então, essa mentalidade de tudo ou nada, ela prejudica muito você que tem ansiedade. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Talvez você possa se sentir atingido, você possa se sentir atingida. É a famosa pessoa que ela quer iniciar uma dieta. Eu vou começar uma dieta. Segunda-feira eu vou começar. Beleza, ela come ali os docinhos dela no final de semana, come o fast food dela, sem problema nenhum, tá bom? É porque de vez em quando eu também como meu docinho. Tranquilo. Aí chega na segunda-feira, ela consegue, ela se mantém na dieta. Chega na terça-feira, sofre, mas ela se mantém na dieta. Chega na quarta-feira, ela falha. Mas assim, ela falha em uma refeição. Sei lá, no almoço. Ela tomou o café da manhã direitinho, mas no almoço ela não comeu o que tinha que. Não comeu a salada. Entendeu? Esqueceu de preparar a salada. Aí ela pensa assim: bom, eu falhei com a salada. Então dane-se, eu não vou fazer mais a dieta. Agora eu vou pôr o pé na jaca, né? Vou pisar o pé na jaca. Aí não faz quarta, não faz quinta, não faz sexta, não faz sábado, não faz domingo. E fala, na segunda eu começo. Gente, isso é um comportamento de tudo ou nada. Um comportamento extremamente nocivo. Extremamente nocivo, porque ele vai minar a sua autoconfiança. Porque uma pessoa que tem um comportamento de tudo ou nada, ela tem muita dificuldade para obter conquistas na vida. Porque aquela pessoa que, se ela erra uma peça no quebra-cabeça, ela dá um tapa na mesa assim e desfaz tudo que ela já fez. É aquela pessoa que ela tá pintando um desenho e o lápis sai um pouquinho do contorno, ela já rabisca tudo. Sabe? E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu já fui muito essa pessoa. De começar algo, alguma coisinha dá errado, mas dá para consertar. Não quero mais. Isso não é legal. Isso te torna. Você já ouviu aquela frase do cavalo paraguaio? Né? A gente escuta muito isso no futebol. Aquele time que vai ganhando, ganhando, ganhando. Aí ele perde uma e começa a perder todas. Sabe? Isso é muito um comportamento de tudo ou nada. Ou eu só ganho, ou eu só perco. Mas a vida não é assim. A vida, na verdade, é o contrário disso. Você vai ter várias vitórias e várias derrotas. Você vai ter várias perdas e várias conquistas. Mas a questão é você conseguir atravessar tudo isso com a cabeça em pé, com o peito estufado, aproveitando o gosto de cada situação, independente se for um gosto doce ou um gosto amargo, sabe? Então é isso que vocês precisam entender. A vida não é tudo ou nada. Então, se você quer de fato diminuir os sintomas da ansiedade, você precisa evitar esse tipo de mentalidade. Não é porque um tratamento não deu certo com você que os outros não vão dar. Então, às vezes chega a pessoa, Fabrício, legal, você está falando aí de diminuir sintoma de ansiedade, tá falando todas essas coisas, eu acho muito interessante, mas eu não vou nem tentar aplicar, porque eu já fui no médico várias vezes. Eu fui em 2 médicos. E os tratamentos que eles fizeram não deu certo pra mim. É verdade. É verdade, gotinha de cristal.
né? Floquinho de neve. É só você que foi em 2 médicos e o tratamento não deu certo. Entendeu? Cara, de verdade mesmo. Boa parte de diagnósticos, principalmente falando em diagnósticos emocionais, tá? Da parte mental, as pessoas passam por 1, 2, 3, 4 profissionais às vezes. As pessoas às vezes tomam um remédio, outro remédio, faz terapia com o terapeuta, troca o terapeuta, até achar um ponto. Então não é tudo ou nada. Ah, é com esse que eu vou dar certo ou nada mais funciona. Não. Acaba já com esse comportamento. Isso só vai prejudicar a tua vida. Entende? Aquela famosa pessoa que... Porque o primeiro relacionamento que teve tem que ser a pessoa que vai casar e viver o resto da vida. Não necessariamente. Entendeu? Às vezes você vai ter 1, 2, 3 relacionamentos. Até achar a pessoa ali que encaixa contigo, com os seus ideais, com a tua vida. Certo? Então, vamos parar com isso. Se você hoje está se pegando nesse tipo de comportamento, né, de ou a vida é para mim, eu não faço nada, nada me pertence, nada eu consigo, ou é tudo, né? Assim, ou eu sou muito pobre ou eu sou milionário. E aí fica numa vida medíocre. Não é assim que funciona. As coisas são degraus, né? Você vai subindo degrau por degrau. Seja para ganhar dinheiro, seja para adquirir conhecimento, seja para diminuir os sintomas da tua ansiedade, sabe? Então, a partir do momento que você instala essa crença, essa mentalidade, entendeu? Aí dentro da sua cabecinha, você pode reparar, a vida ela começa a fluir melhor. Por quê? Porque você vai falhar. Eu não sei se você vai falhar hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Algum momento você vai tropeçar, tá bom? Eu sei, porque, poxa, nós somos seres humanos. E qual a característica inerente a todos os seres humanos? Você sabe me dizer? Imperfeição, falha. O ser humano ele está propenso a isso. Tá bom? A gente pode até olhar para o alto, buscar o ideal divino. E é bom que a gente tenha isso em perspectiva. Mas a gente não pode deixar que ter essa perspectiva de luz, essa perspectiva elevada, que ela nos impeça de tentar, de fazer as coisas, de errar e de aprender com os nossos próprios erros, com as nossas próprias falhas. Porque é aí que está o crescimento. É aí justamente que a gente consegue pegar um substrato da própria vida, trazer para dentro do nosso peito e usar isso como energia para a caminhada. Porque a vida é narrativa, a vida é caminhada. A cada dia que passa, você está construindo uma página da tua história. E qual que é o tipo de história que você está contando? Você já parou para pensar? É um drama? Uma aventura? É um livro com todo tipo de filme ali dentro, né? Às vezes tem um pouquinho de suspense, às vezes é uma comédia, entendeu? Ou é uma história sem graça. E você mesmo não conseguiria sentar numa poltrona para assisti-la. Quiçá viver essa história, entendeu? Então, vamos colocar um pouquinho mais disso no nosso dia a dia. Um pouquinho mais de, poxa, eu sei que existem coisas que vão dar certo, eu sei que existem coisas que vão dar errado, mas eu vou estar aqui independente do que aconteça e eu vou seguir em frente. Eu vou aprender, tá bom? Eu garanto que esse é um comportamento, assim, daqueles top para diminuir os sintomas da ansiedade, beleza? Falamos de 3, tá bom? No final eu vou recapitular todos eles. Então pode ficar tranquilo, tranquila, você que chegou depois. Eu vou recapitular todos esses comportamentos, dessas coisas que se você evita, você consegue diminuir sua ansiedade, tá? O quarto comportamento aí é a supressão emocional, é a anulação emocional. Eu vou explicar melhor para você entender. É quando você se coloca num ponto de que você importa menos do que os outros, do que as outras pessoas, de que as suas vontades estão abaixo das vontades do mundo, de que aquilo que você almeja não vale tanto quanto o que o outro almeja. E qual que é o problema disso? Você acaba cada vez mais se anulando emocionalmente, certo? E anular-se emocionalmente é um problema, porque você passa a fazer isso no trabalho, você passa a fazer isso no relacionamento amoroso, você passa a fazer isso dentro da sua própria família. E aí, você, poxa,
Uma coisa é você ajudar os outros, é você estar presente para os outros, as pessoas que você ama. Outra coisa é você simplesmente anular-se e sofrer por isso. Isso é um grande problema, porque a partir do momento que você se anula emocionalmente, você acaba tendo o quê? Sintomas de ansiedade. Porque uma pessoa que ela não consegue olhar para si própria é uma pessoa que sofre. É uma pessoa que não olha para as próprias necessidades, não olha para as próprias escolhas, não olha para a própria história, para a própria narrativa. Entende? E a partir desse momento que você passa a olhar um pouco mais para si, para suas necessidades emocionais, para aquilo que você busca, para aquilo que você está sentindo aí dentro do seu peito. Às vezes é uma angústia, às vezes é uma vontade de algo mais, de mudar, entendeu? De fazer uma escolha. E por que que você não faz? Quais são as coisas que te impedem de trilhar o caminho o qual você almeja hoje? Você já parou para se questionar isso? Entende? Então, busque, né, olhar um pouco mais para si se você percebe que está existindo esse tipo de anulação, esse tipo de supressão emocional. Porque isso é danoso e isso eleva a ansiedade, tá bom? Então a gente tem que buscar o oposto disso. Então, essa é a quarta coisa. Agora, a quinta coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que pode com certeza estar contribuindo para uma vida mais ansiosa, e no caso, o que a gente quer aqui é o contrário, uma vida menos ansiosa, com menos sintomas de ansiedade, e que você deve evitar. São duas coisas que andam juntas, tá? Sobrecarga de informações e o uso excessivo de tecnologias. E geralmente, uma anda ao lado da outra, tá bom? E por que que eu falo isso? E por que isso é tão importante? Porque basicamente, quando você tem um uso excessivo de tecnologia, seja de celular, de streaming, de internet, de TV, seja lá do que for, você está se sobrecarregando de informações. Sabe? Não sei se você ouviu aquela frase, eu nem sei se eu vou falar certo, mas que uma criança de 5 anos hoje tem mais informação do que o imperador tinha na época lá dos imperadores de Roma. E isso, creio eu, que seja verdade, né? A criança fica ali vendo 1 milhão de vídeos no YouTube e naquela época você conversava com as pessoas ao seu redor. As coisas eram por carta, né? Tinha que ir com o cavalo, com o pombo para chegar uma informação num lugar distante. Então não havia toda essa informação. Poxa, hoje você tem vídeo, tem música, tem podcast, tem live, né? Graças a Deus, aqui tem live. Então busque utilizar esses recursos de forma sábia. Então, assim, você que está assistindo aqui, eu te parabenizo, porque eu considero você parar à noite para assistir uma live de um médico falando sobre como diminuir os sintomas da ansiedade. Isso é um bom uso do tempo, porque você está buscando uma informação que vai te agregar. Mas, assim, agora vem o pulo do gato, né? Vem o divisor de águas. De nada adianta você simplesmente me assistir se você não conseguir pescar as coisas que eu falo, uma única coisinha para você aplicar na tua vida. Então, eu estou falando de 5 coisas. Você não precisa aplicar todas elas de imediato na sua vida. Mas uma única coisa, uma única frase ali que você viu que fez sentido, você fala, caramba, peraí, isso que o Fabrício falou é verdade, faz total sentido e conversa com o momento qual eu estou vivendo. Então, eu acho que tem algo aqui para eu colocar. Entende? Então é mais ou menos isso. É você passar um filtro nas coisas que chegam até você. O primeiro filtro é justamente o filtro de consumo. Como assim, Fabrício, o filtro de consumo? Vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa que eu lia muita notícia. E quando você lê muita notícia, você faz isso no piloto automático, principalmente pela falácia, porque é uma falácia. De, não, porque se eu não ler as notícias, eu vou estar desatualizado. Mas eu parei e pensei, um belo dia. Isso eu aprendi num livro que eu li também, do Tim Ferriss, que é acho que eu trabalho 4 horas por semana. Que era sobre a ignorância seletiva. Que assim, eu vendo os meus olhos para algumas coisas de forma proposital. Porque eu não quero ficar recebendo isso. Então, todas aquelas notícias que eu li, eu falava, cara, vamos lá. O que é que isso vai agregar na minha vida, ou mudar na minha vida, ou alterar as escolhas que eu faço? E eu percebi que 90% das coisas que eu lia ou que eu assistia, elas não conversavam com o caminho que eu estava trilhando.
E pelo fato de eu consumir aquilo em um primeiro momento, sem passar filtro nenhum, sem ter nenhuma barreira, era como se eu tivesse um tipo de obesidade mental. Eu estava colocando informações para dentro da minha cabeça que, de certa forma, elas não iam me agregar, elas não iam me acrescentar. E muito pelo contrário, muitas vezes eram informações que me deixavam ansioso. Olha que louco isso, né? Por quê? Boa parte dessas notícias eram notícias de jornal, dessas que você vê. E o que que o jornal vende? Notícias sensacionalistas. Notícias, às vezes, de tragédia, de crimes, enfim, de morte, né? Ah, porque hoje perdemos o famoso, hoje aconteceu um acidente, hoje, sabe? E aquele tipo de coisa não batia. Então, já faz muito, mas muito tempo que eu não leio. Eu simplesmente não leio jornal online, eu não leio revista de notícia, não assisto telejornal, porque na maior parte das vezes eu sei que aquilo não vai me agregar. E eu tô falando daquilo que eu quero e do caminho que eu trilho. Às vezes você é uma pessoa que trabalha com jornalismo. Às vezes você é uma pessoa que, sei lá, escreve romances policiais. Então você precisa ler. Não tem problema. Mas assim, passe esse primeiro filtro das coisas que você está consumindo. Separe em categorias. O que eu consumo por adquirir informação? O que eu consumo para me entreter? O que eu consumo para me agregar espiritualmente? Entendeu? Porque você vai começar a ter um pouco mais de noção do tipo de coisa que você está lendo, do tipo de coisa que você está assistindo, do tipo de coisa que você anda ouvindo. Entendeu? E a partir do momento que você tem essa consciência, e você olha para aquilo e você fala: caramba, olha o tanto de coisa que eu tô colocando para dentro da minha cabeça e que não me serve, entendeu? Que não me agrega, que não muda nada na minha vida. Na verdade, muda para pior. E você para, você bloqueia, tá certo? Então, falando em notícias, o que eu fiz? Porque eu já fazia isso no piloto automático, né? O fato de você ler notícia de telejornal, né? De abrir coisa de curiosidade ali, eu passei a bloquear. Então eu vi os sites que eu mais visitava, que não me agregavam em nada, e eu entrei no celular e falei: bloquear este site. Eu pedi permissão. Como assim, Fabrício? Então vamos lá, vou dar um exemplo. Globo, vamos pegar o exemplo do site da Globo. Nada contra a Globo, tá, gente? Mas todo dia lá tem a pessoa que ela entra no site da Globo para ver notícia. Ela vê notícia de famoso, ela vê notícia de tragédia, ela vê notícia de futebol. Mas enfim, ela não gosta de nada daquilo, ela tá vendo porque tá no site. O que essa pessoa tem que fazer? Pô, vai lá, clica, Globo, bloquear ou pedir permissão, porque toda vez que ela for clicar, vai estar trancado. Aí ela vai refletir. Não vai ser algo no piloto automático. Ela vai pensar: pera aí, eu preciso ler essas coisas que estão aqui? Eu preciso assistir os vídeos que estão aqui? Não. Entendeu? E é isso. E aí você economiza meia hora do seu dia. Você economiza energia mental. Você fica menos ansioso, né? Porque você para de ver um monte de coisa que não vai agregar na tua vida. Tá bom? Então, o excesso de informações, essa sobrecarga de informações e o uso excessivo de tecnologias, eles aumentam os sintomas de ansiedade. Então, passe a você usar tanto as informações quanto as ferramentas como suas aliadas e não seja você um escravo delas, tá bom? Porque só esse comportamento já ajuda bastante, tá bom? Só de você passar a ter filtros das coisas que você consome e daquilo que você consome você categorizar, porque se você não está nem entendendo por que você está consumindo aquilo, uma coisa é eu sentar no sofá para assistir TV e eu assistir porque eu estou assistindo. Eu não sei porque eu estou assistindo. Outra coisa é eu sentar porque eu vou assistir para me divertir. Outra coisa é eu sentar para eu assistir porque eu vou aprender um conteúdo educacional. Entendeu? Então, quando você passa a categorizar as suas atitudes e as informações que você coloca para dentro da sua cabecinha, você passa a ter atitudes mais congruentes. Entendeu? E cada vez mais as suas escolhas ficam mais empoderadas, ficam mais sábias. E o seu tempo, ele fica melhor utilizado. De repente você se vê com mais tempo no seu dia. Né? Aí você usa o tempo para dormir, para fazer as coisas que você gosta, enfim. Então vamos lá.
Eu vou recapitular, gente, as 5 coisas, ok? Que eu falei aqui. E eu vou ler alguns comentários. Se tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder. Tá? Eu tô deixando agora para responder os comentários no final, para a gente não quebrar o raciocínio. Então, se você estiver participando aqui ao vivo, lembrando que as lives normalmente são segundas e quartas. Hoje é terça-feira, mas é uma exceção, porque ontem eu tava com a garganta ruim. Eu já tô melhor. Então, vamos ver aqui. Vamos lá. Tenho ansiedade, sofro com isso, passo mal, sofro antecipadamente. É, isso mesmo. A ansiedade, ela causa sofrimento por antecipação, porque essa é uma característica das pessoas que têm ansiedade. É aquilo que eu falei. Passa 1 milhão de pensamentos, 1 milhão de cenários, e o ansioso, ele tende a ficar com o pior cenário, com o pior pensamento. Então, é por isso que as coisas que eu ensino aqui é para diminuir esses sintomas, tá bom? É para diminuir esses sintomas. Boa noite, doutor. Estou com todos os sintomas, não sei o que fazer, ansiedade e depressão. Ó, se você está com todos os sintomas e em um primeiro momento não sabe o que fazer, se você está assistindo a live, vendo os conteúdos e você está em condições, é buscar aplicar alguma coisa aqui que a gente está falando. Mas eu entendo que tem muita gente que está num ponto muito difícil, muito difícil. E para essas pessoas, tem que passar por consulta, tem que buscar um profissional da saúde, certo? Para ver se vai ter necessidade de terapia, para ver como que vai ser o segmento, para ver se tem alguma coisa física, tá bom? Então, para quem está em níveis extremos, em níveis de gravidade maior, precisa ter um acompanhamento 1 a 1. Vamos lá. Depois de um acidente que eu sofri, fiquei assim. Já tem 1 ano que estou com gaiola na perna. Ah, entendi. Então, o gatilho aqui a gente consegue perceber, né? Que teve um acidente e a pessoa que mandou o comentário está sofrendo com essa condição física. Então, ó, primeiro ponto essas questões de mazelas físicas, elas precisam ser esclarecidas com um médico que cuida. Por quê? Você precisa buscar algum conforto, alguma informação dentro desse quadro. Então, quando que vai tirar essa gaiola, né? Quando que vai ter a cirurgia? Ah, vai ter uma melhora? Porque, às vezes, o fato de ficar uma coisa indefinida, ela por si só já causa ansiedade. Então, muitas vezes é melhor o médico falar, ó, vai melhorar. Então, ó, não tem como melhorar daqui para frente, entendeu? É clareza. Então, busca tirar todas e quaisquer dúvidas com um profissional relativo ao seu quadro de saúde, certo? Então, aqui, pelo visto, é um quadro ortopédico. Vamos lá, eu te vejo no olho. Às vezes tu fala algo que me toca e eu olho na tela e capto o teu olhar. E quase tenho certeza que está falando diretamente comigo. Olha, esse comentário foi sensacional, Fátima. Vou até ler aqui. Fátima, você está completamente certa. Então, a partir desse momento que você está aqui focada, é isso. Eu estou conversando contigo, estou conversando com você. Entendeu? E isso é o mais importante. É você que está aí do outro lado entender que eu estou falando com você. Ah, mas tem 20 pessoas aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. Instagram tem menos, mas tem uma galera aqui do Instagram. Mas é você entender que quando eu tô falando, não tô falando com todo mundo, né? Ah, e aí galera? Não, tô falando com você. Com você que tá aí do outro lado, que eu sei que sofre com sintomas de ansiedade, que às vezes dá um aperto no peito, entendeu? Que às vezes tem uma noite de sono mal dormida, né? Que ali durante o dia às vezes fica meio angustiada. Tá? Então eu tô falando com você. Então essas coisas que eu comento aqui é para você, tá bom? Então eu fico muito feliz que você tá pegando, né? Tá pegando as informações, tá entendendo o sentido da coisa. Eu depois que fiquei com ansiedade, fiquei muito medrosa, tenho medo das coisas, um medo de não dar conta das coisas do dia a dia. Você tá coberta de razão, Andréa, e é por isso, exatamente por isso, que nós precisamos aplicar pouco a pouco tudo isso que eu trago aqui para diminuir os sintomas da ansiedade. Porque, na verdade, o que você está me descrevendo são os sintomas de ansiedade. Né? Medo, não, achar que não vou dar conta das coisas, né, que é o pior cenário, tudo isso são sintomas ansiosos. E o que a gente está ensinando aqui, o que eu estou ensinando aqui, o que nós estamos aprendendo aqui, é justamente a diminuir esses sintomas ansiosos. Certo? Então, todas essas informações, elas são de aplicabilidade na vida, aplicabilidade prática, certo? Então, eu quero que você esteja presente para isso.
Vamos lá, desequilíbrio no corpo, vídeos demorados para mim é uma tortura. André, vamos lá. Esse é um vídeo demorado. Estamos aqui há 40 minutos. Não sei se você assistiu o vídeo todo, mas eu quero que você reflita se foi uma tortura para você. Por quê? Às vezes não é o vídeo que é demorado que é uma tortura. Às vezes é o tipo de conteúdo. Sabe quando você senta para assistir um filme e aí chega um filme que, nossa, parece que já passaram 3 horas daquele filme. Aí você vai ver, tá nos primeiros 20 minutos. Entendeu? Tá no comecinho. Da mesma forma, tem aquele filme que você assiste e o filme parece que passou voando. Foi um filme de 1h30. Parece que passou ali 20 minutinhos. Então, não foi o tempo, necessariamente, mas foi o tipo de conteúdo que você assistiu e a sua expectativa em relação àquilo. Então, qual é a sua expectativa quando você vem aqui assistir uma live, entendeu? É aprender? Se for aprender, vai bater de acordo com aquilo que a gente está falando, entendeu? E você vai tender a absorver mais coisa. Você vai estar com aquela lanterninha ligada, né, de modo aprendizado, de que eu tô aqui, não tô aqui para me entreter, eu não tô aqui para achar graça, eu não tô aqui simplesmente para ver alguém falando aleatoriamente na minha frente, eu tô aqui porque eu quero prestar atenção, eu quero tirar um pequeno ensinamento que seja e trazer para minha vida. Por quê? Porque eu quero diminuir os sintomas de ansiedade. Entendeu? Então, a partir desse momento existem objetivos. Então, tenta colocar esse modus operandi de objetivos para as coisas as quais você faz, você se expõe. Então, poxa, eu vou assistir um filme. Ah, mas eu vou assistir um filme porque eu quero dar risada. Então, eu vou assistir uma comédia, não vou assistir um drama. Ah, eu vou assistir um filme que eu quero chorar, porque vou pôr um drama aqui, um romance. Entendeu? Então, é essa congruência que faz as coisas ficarem mais fluidas, tá bom? E, consequentemente, a gente acaba ficando menos ansioso também. Comentário muito bom. Vamos lá. A ansiedade tem os sintomas físicos. Ó, eu vou bater sempre na tecla. Quem tem sintomas físicos tem que descartar outras coisas. Tá bom? Tem que sempre descartar outras coisas. Estou melhorando devagar porque, assim, por causa de uma separação. A perda da minha mãe por conta de problemas com o filho. Juntou tudo. Também comentário da André, Silvana. Ele me falou que vai demorar. Já fiz 4 cirurgias. Silvana. É. Então, gente, sobre isso, né? Cada um aqui falou dos seus problemas, daquilo que está vivendo. E aí eu vou voltar, eu vou recapitular rapidinho, mas eu vou voltar antes no número 3, tá? Número 3, que é o fugir da mentalidade do tudo ou nada. E qual que é essa mentalidade? Principalmente para quem chegou depois. Que ou tudo tá certo na minha vida, ou tudo está errado. Ou o copo tá cheio, ou o copo tá vazio. Gente, isso daí vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Então, eu posso olhar para minha condição física, que às vezes eu tô doente mesmo, tô com a perna quebrada, tô com a gaiolinha aqui na perna, entendeu? E ainda vou ter que fazer mais cirurgia. E é isso. E a sua vida pode ser isso. Ou a sua vida pode ser, além disso, outras coisas. Quais são as outras coisas que são presentes na sua vida? Entendeu? A gente pode se indagar essas coisas. Pode se questionar. Colocar no radar. É provocativo, eu sei, é provocativo. Às vezes é até um pouco incômodo, sabe? Mas é você olhar e ver quais são as coisas que hoje eu tenho controle. As atividades do meu dia, os meus pensamentos, que eu assisto, que eu escuto, que eu leio. Quais são as coisas que eu tenho controle, que eu vou escolher fazer hoje? Tudo bem? Porque é assim, é com esse empoderamento, com essa atitude, que você vai minando os sintomas da ansiedade, certo? Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Eu espero que você que está do outro lado consiga cada vez mais. Vamos lá, vejo sempre falar de sintomas físicos, mas não vejo falar sobre dormência nas mãos. Eu sinto também. Pode ser, dormência nas mãos pode dar um quadro de ansiedade, mas não é o mais comum, tá bom? Não é o mais comum. A gente tem que investigar, principalmente quadros reumatológicos, quadro dos nervos, né? Se for só isso, se for só a dormência nas mãos, tá bom? Mas pode acontecer em quadro de ansiedade. Então,
Vamos recapitular aqui, principalmente para quem chegou depois. Falei de 5 coisas que, se você evitá-las, você vai com certeza diminuir os sintomas da ansiedade. Isolamento social, certo? Ter mais atividades sociais, mais contato, mais conversa, mais olho no olho com as pessoas que você ama. Evitar a autocrítica excessiva. Fugir da mentalidade do tudo ou nada. Evitar, né, a anulação, a supressão emocional. E também fugir da sobrecarga de informações e do uso excessivo de tecnologia. Essas 5 coisas, se você conseguir pelo menos uma delas, evitar pelo menos uma, garanto que já vai ser de grande ajuda na sua jornada de diminuição dos sintomas de ansiedade, certo? E por hoje é isso. Espero que tenha sido agregador para você, porque para mim foi. Fique com saúde, fique com Deus e até a próxima.